Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O textual está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, e está escrito assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verdade prática: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 20, versículos 17 a 34. Uma leitura muito extensa, mas muito oportuna para a gente falar dela durante a lição. O objetivo geral da nossa lição: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. E ainda os objetivos específicos. Primeiro, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Segundo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E terceiro, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. O tópico, o ponto central da nossa lição: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. Comigo mais uma vez, professor Joás, nós estamos falando de uma lição desde a semana passada, que nós falamos sobre o discipulado, que a igreja, ao mesmo tempo que ensina, ela discipula, e hoje nós estamos falando da dedicação de Paulo aos vocacionados. Professor, já deixo você falar, mas antes eu quero fazer um destaque, que há um tempo atrás eu li um livro, a gente sempre fala de alguns insights aqui, de alguns livros, de pastor para pastor. Hernandes Dias Lopes. E tem um outro, de um outro autor, que é um mais antigo, que ele é muito bom, me fugiu agora o autor, mas esse do pastor Hernandes Dias Lopes, muito bom. E quando a gente fala do cuidado de Paulo, né, do cuidado da liderança de Paulo com os recém-chegados ao ministério, isso é muito importante. O aprendizado é muito bom e a gente sempre fala isso, que o aprendizado ele não cai do céu, né, ele vem do céu, mas cair assim, agora eu já sou líder, não é assim. Isso tem um tempo de aprendizado. E a gente estava falando nos bastidores aqui que essa lição também é uma das mais importantes, como nós falamos na lição passada, que essa conclui a lição passada, uma das mais importantes para os dias atuais, tendo em vista a deficiência de liderança que nós estamos tendo ultimamente. Você vê que as duas últimas lições vão nesse sentido do ensino, né? E se a gente pensar bem, é uma área deficiente, né, no meio cristão hoje. E assim, é lógico que temos feito grandes avanços, né, mas grosso modo é uma área sensível, né, porque não há muitos dispostos a aprender e menos ainda dispostos a ensinar, né. Então, por isso que é uma área que é complicada, né. E Paulo ele nessa leitura bíblica aí tem um verso muito interessante, que é o 27, né? Atos 20, no verso 27, ele diz: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, né? Ele está meio que se eximindo de alguma culpa com relação a algum ensino errado que rondou as igrejas onde ele fundou, né? As igrejas que ele fundou. E ele: não, eu estou livre do sangue, desse sangue aí, eu estou livre, porque eu falei de tudo, todo o conselho de Deus, né? E ele se desgastou fazendo isso, né? Então ele não está devendo nada para a igreja. E assim, hoje a igreja tem avançado, tem crescido, né? E ela precisa crescer com essa consciência de que precisa formar novos líderes, né? Então a igreja não cresce só com novos membros, né? Tem que ter novos líderes. Então esse ensino dos que vão chegando e esse treinamento dos que vão se despontando na liderança deve ser uma preocupação, né, da igreja. Outra coisa, professor, e a gente vai situar de forma histórica e geográfica nessa lição. Atos, a leitura bíblica em classe, eu até fiz uma citação bem no início, a leitura boa, importante para a gente falar dela. Esse episódio desse ensino aconteceu em Éfeso. E nós já falamos aqui algumas vezes, muitas vezes, e a gente não cansa de falar isso, que a carta de Paulo aos Efésios é a carta mais doutrinária aos Efésios
e aos Romanos. Mas a carta de Paulo aos Efésios é a carta, vamos falar assim, que tem o maior peso doutrinário. Exatamente pela questão de ensino, de conteúdos assim, importantes para a igreja, para a liderança, para a formação de novos líderes, para o bom andamento da obra de Deus. Esse episódio está registrado em Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias dele, mas aconteceu em Éfeso. Sim. Importante assim a gente destacar aí essa liderança de Éfeso. Timóteo foi um pastor na igreja de Éfeso, né? Se você vê isso aí, a leitura que está em Atos 20, mas quem quiser ter um contexto bom deve ler Atos 19. Muito bom. Né? A terceira viagem missionária de Paulo, né? Lá por volta do ano 53 até o 58 depois de Cristo, e vai ver que ele passou pelo menos 3 anos em Éfeso, né? E ali se tornou um importante centro de formação, né? Se a gente puder chamar assim, né? E Paulo treinou obreiros ali, Timóteo é um desses, né? E você vê a preocupação dele, você vê as cartas pastorais, né? Timóteo, Tito, né? Paulo se preocupou com essa questão de treinar líderes, né? Formar obreiros para a seara, e isso assim, não pode, a igreja não pode perder esse senso de responsabilidade, né, com a liderança, né? Não pode perder isso. Por alguns motivos, professor. Vamos citar alguns aqui. Pela necessidade urgente de bons líderes, vamos falar assim, pelo nosso tempo de ministério, nós não somos eternos aqui nessa terra, né? Nosso ministério passa, hoje nós estamos em atividade, mas alguém antes de nós também esteve, e alguém depois de nós também vai estar. E o líder precisa ter essa visão de futuro, ele precisa ter. Ele não pode ficar agarrado a olhar para si próprio e esquecer do tempo que está vindo. Jesus vai voltar, vai, a gente não sabe quando. E se caso esse tempo de Deus ainda estender um pouco mais, se a gente não preparar uma liderança para o futuro, né? Então a gente precisa pensar nisso. E também pela questão da formação de caráter do líder. Ninguém melhor para treinar um líder do que alguém que já viveu a liderança. Sim. Eu fico assim, de vez em quando eu dou algumas risadas aqui, você sabe do que eu vou falar aqui agora. De vez em quando você solta aí algumas pérolas aí do movimento coach, mas não é que a gente está falando mal. Tem muito coach sério, muito profissional bom, tá? E não estou falando mal da profissão não. Mas tem muita gente que nunca fez nada e está querendo ensinar. Isso é muito perigoso. Acabou que virou meme, né? A questão assim, ensina bem quem ensina com legitimidade, com autoridade, né? Seja qual for a área de formação, né? Você se sente seguro no seu aprendizado se quem está te ensinando tem propriedade no que fala, né? Sabe do que está falando, passou por essas situações que você está enfrentando, né? Então ele sabe como chegar do outro lado. O coaching mesmo, né? Na pureza da palavra, é esse sujeito, esse mentor, né? Que já passou por muita coisa e sabe os caminhos, né? Para vencer as dificuldades com mais facilidade, né? Só que o negócio ficou banalizado, né? Isso. Aí que está o ensino deficitário. Nossa preocupação com o ensino hoje está aí, né? No fato de que tem muita gente querendo ensinar, mas sem ter a vivência, sem ter a experiência, sem ter o conhecimento. Ensinar algo que ouviu, algo que leu de alguém, né? Algo que aprendeu num curso de 3 meses, né? É meio que assim, é meio que um meme, assim, né? O sujeito passa 3 meses, não, agora eu sei tudo que precisa saber sobre esse assunto. Em 3 meses? Sério mesmo? Né? Eu estou falando dessa linha aqui, tem muitos profissionais que nos assistem, que são profissionais sérios e que realmente têm uma bagagem ao longo do tempo que estão aptos a ensinar. Ser dito, né? Por exemplo, essa teoria, né, essa formação coach veio do tênis. E depois a gente viu isso no lendário time do Chicago Bulls com um treinador que foi 6 vezes campeão. Pois é. Então, assim, isso nós estamos falando no geral.
Agora, se tratando da igreja, do ensino da palavra de Deus, eu fico com muito medo de alguém que nunca sentou para aprender e hoje está aí ensinando, É complicado, né? né? E não ouve os conselhos dos pastores com mais experiência, dos anciãos na igreja, dos presbíteros sérios, não ouve. Então isso preocupa a gente. E é exatamente essa preocupação era a de Paulo, em treinar os líderes mais novos para que a igreja do Senhor não tivesse nenhuma deficiência, nenhum prejuízo espiritual. E essa foi a preocupação de Paulo dentro dessa lição que nós estamos estudando aqui. Paulo se preocupou tanto que dedicou um tempo importante, né, do seu ministério para fazer isso, né, para treinar novos obreiros. Muito bom. Isso é bacana. Muito bom. Vamos lá então, introdução. Nessa lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes de cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então nós já demos uma introdução boa aqui, professor, do que será essa lição. Capítulo 1, Éfeso, ponto de aprendizado dos vocacionados. Ponto 1, ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Está em Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Então Paulo viu a necessidade. Puxa vida, o campo é grande, os obreiros são poucos, tem vocacionado, vamos embora treinar esse povo. E a experiência de Paulo o capacitou. Eu estou falando de uma experiência de estudo mesmo e também uma experiência e uma autoridade espiritual, professor, que isso não pode ser, nós não podemos deixar de falar disso também, né? A preocupação de Paulo, ela estava tanto no presente da igreja, né, no que ele estava vendo a igreja vivenciar no momento, né, e no futuro. Ele chegou a dizer, né, eu sei que vão vir lobos, quando eu sair de perto, né, vai chegar matilhas aí, lobos e lobos, né, que não vão ter dó, né, não vão perdoar, né, vai fazer um estrago no meio do rebanho. Então, como eu sei disso, eu sei que quando eu sair vai vir os lobos, né, vou ensinar. E ele gastou tempo, né, a gente já falou que pelo menos 3 anos ensinando em Éfeso esses novos discípulos, né. Então, você vê que é a preocupação dele. E Paulo ensina, né, tá muito bem destacado aqui na introdução, temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo. Paulo ensina fazendo. Paulo ensina demonstrando com a sua própria vida, né, a legitimidade do ensino dele. Ele ensina com o mesmo que foi dito sobre Jesus, pode-se dizer de Paulo, né, ensina como quem tem autoridade. Muito bom. Alguém que é uma autoridade no assunto que está falando, né, porque viveu, né, o que está ensinando, né, vive o que está ensinando. Esse é o mesmo estilo de ensino do apóstolo, né? Muito bom. Paulo não tinha só a parte teórica, né, professor? Ele tinha a parte prática, o exemplo. Pois é. Então, ele, ao mesmo tempo que ele fazia, ele estava ensinando. Isso é muito bom. E a gente vê isso no livro de Atos, né, principalmente do capítulo 9 para frente, até o capítulo 28, nas viagens missionárias, na sua viagem para Roma. Vemos isso nas 13 epístolas que ele escreveu, o cuidado de Paulo com a igreja, com a liderança mais jovem. E um negócio que eu fico fascinado em Paulo é que ele acreditava na liderança jovem, tá? Pois é. O que ele diz para o jovem obreiro dele, né? Ninguém despreze você, né, sua vida, pelo fato de você ser jovem, né? Então, ele não via isso como uma dificuldade, uma barreira. Os jovens têm muito a ensinar também, né? Eles têm muito que aprender, fato, eu também tenho muito que aprender, né? Mas eles não têm nada para ensinar, mentira, né? E Paulo sabia disso. Então, e é bem melhor fazer o que Paulo fez, né? Seguir esse exemplo, treinar, já que eu tenho que treinar obreiros, vou treinar desde cedo, né? Porque você treina um obreiro jovem,
ele está com toda a força para trabalhar e a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então vai precisar de bastante força, né, para trabalhar. E nada melhor do que jovem, cheio de vitalidade, né, para ser treinado para essa importante obra, né? Professor, só dá uma olhadinha no Antigo Testamento e ver como as famílias judaicas ensinavam os seus filhos, a responsabilidade da família em ensinar e doutrinar os filhos. Pois Só é. dá uma olhadinha nisso aí. É. Ah, eu não quero ir na Bíblia não, então pode ir nas culturas orientais como Japão, China, ver como é que ele cuida dos filhos, como é que essas nações cuidam dos filhos e discipulam as crianças desde cedo. Aí a gente vê a mentalidade de um japonês, de um chinês com relação à economia, ao patriotismo, às suas crenças, e olha ética, nós, né? Você a olha, ética. a ética oriental, salvo algumas exceções que a gente não precisa nem mencionar, né? A ética dos orientais é totalmente louvável, né? Nós tivemos um vislumbre aqui, né? Teve aqui eventos no Brasil recentemente, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Normalmente, quando tem só brasileiros no estádio, termina a partida, o estádio fica vazio, mas cheio de lixo. Vazio de gente e cheio de lixo, né? Quando tinha eventos na Copa, nas Olimpíadas, onde esse pessoal estava na plateia, terminava a plateia vazia de gente e de lixo, né? Você via japoneses lá, né? Já acabou, já está indo todo mundo embora, mas ele não se conforma em ir embora e deixar o lixo ali. Então ele vai e passa. Olha só que É um que exemplo coisa, né? tanto. E Paulo tinha essa preocupação, professor, em ensinar esses mais jovens. Ele ensinava, ele ouvia os jovens, ouvia Timóteo, porque o jovem tem uma força que vamos falar, os anciãos já não têm mais. Né? Eu costumo dizer uma frase, professor, eu li isso no livro, essa frase não é minha, que se a gente pegar a sabedoria dos anciãos e a força do jovem e somar isso aí, pensa o que vai dar. Pensa o que a igreja vai ser. Eu já conversei com jovens que pensam que assim tinha entendimento errado a respeito de alguns líderes mais anciãos, né? Pensava que era questão de arrogância deles, né? Não é questão de arrogância, de não parar para ensinar, para conversar, né? Para trocar ideia. Muitos anciãos não fazem isso, não é por arrogância, ou por timidez, né? Ou, eu não sei, mas arrogância não é. Né? Paciência, talvez. Né? O jovem está, né, naquela atividade intensa, então para parar para conversar com ele, é preciso ter um pouco de paciência, né, para ensinar algo para um jovem. Né? Então eu acho que o que falta às vezes é isso, paciência. E para Paulo sobrou. Né? Ele ficou o tempo necessário para ensinar todo o conselho de Deus. Deve ser bastante coisa, né? Ô professor, e sem contar que o conhecimento leva tempo. Isso não é da noite para o dia. Isso demora. Isso demora. O desenvolvimento pessoal, espiritual, isso é gradativo. Isso não é da noite para o dia. Por isso que Paulo gastou tempo. Isso é muito bom. Ponto 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas para que o auxiliasse a levar o evangelho. E o ponto 3 eu vou ler, a gente comenta os dois. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade dos seus filhos na fé para o aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviram, pois o apóstolo recebeu a revelação do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar instruções de como pastorear a igreja local. Pensa, professor, nós hoje com um pai na fé, igual o apóstolo Paulo ao nosso lado ali, ensinando, orientando, corrigindo. Paulo era duro, a gente sabe disso, mas ele queria o bem tanto da igreja quanto do vocacionado, do novo líder. Paulo, um mestre inspirado, né? Mestre. Essa dedicação de Paulo, né, a gente está sempre repetindo, deve ser copiada, porque a igreja, desde essa época, a igreja está crescendo. Né?
e a igreja cresce, assim, 2000 anos de crescimento, né? Durante todo esse período, houve momentos de muita instabilidade, né? A igreja se dividiu de algumas formas, né? Houve partições, dessas divisões surgiram outras divisões, a igreja foi, né? Houve uma instabilidade durante esse crescimento. Instabilidade que não haveria se todos os líderes tivessem o cuidado que Paulo teve, né? Então, a estabilidade, né? Uma igreja estável, né? Ela depende do cuidado, né? Dos seus líderes, para que esse crescimento não desencadeie outras divisões, né? Para que seja um crescimento estável, não instável, né? É preciso um cuidado especial no ensino. A gente pode repetir, repetir. Hoje nós precisamos repetir muitas coisas, né? Então isso é só didático. O ensino carece muito de uma atenção mais adequada, uma atenção especial, né, da liderança da igreja. Muito bom, muito bom. Nós vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com esse assunto maravilhoso que é Paulo ensinando os seus vocacionados. Voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas. Você está no ADEC TV e nós queremos aproveitar e te fazer um convite a estar conosco na nossa igreja em um momento muito importante, que é aos domingos pela manhã, às 8 horas, quando nós estudamos essa lição e outras em loco. Você é o nosso convidado especial. Um abraço a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, pessoas que nos acompanham toda semana. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando que o ensino hoje carece de bons mestres. Volto a falar, não é só ancião, tem muitas pessoas mais novas aí que estão preparadas para esse momento, né? Que começou muito cedo, Isso chama atenção também, professor, e vai aqui um recado, né, um aviso para a rapaziada aí que tem essa vocação, que tem esse dom, que deseja o episcopado, a começar cedo, a ter acesso a bons livros, a ter um mentor. Eu quero até falar isso, que nós precisamos de uma mentoria constantemente, isso é bíblico. Esse termo aí que o mundo vamos falar assim, dos desenvolvedores usam, que é a mentoria, isso é bíblico, isso acontece há muitos anos. Olha Jetro com Moisés. Jetro foi um mentor de Moisés e muitas outras coisas. Olha Jacó para os seus 12 filhos, mentor. E tem uma série de outros mentores aí, né? Então, assim, a galera nova aí que está vindo aí, que cola no seu pastor, cola no seu líder e desfruta esse prazer aí, esse momento aí de ser treinado para assumir alguma coisa no futuro, ou até mesmo no futuro próximo, né? Tem que ter essa aptidão, né? Maturidade cristã não tem muito a ver com idade, né? Isso. Tem uma turminha aí de jovens que é muito maduro espiritualmente falando, né? Já anda com Cristo há bastante tempo. E tem gente que com mais idade que até professa alguma religião, né? Frequenta alguma denominação e não tem tanta intimidade com Deus, não tem tanta maturidade assim, né? O andar com Deus que ele entende não é mesmo andar com Deus, né? Então, maturidade, né? O ensino tem muito a ver com isso. Então, o jovem pode ser um jovem em idade e maduro espiritualmente, né? E se esse é o caso, ele deve buscar, né, a liderança, né? Deve buscar desenvolver a sua liderança, né? Porque a obra precisa de trabalhadores, né? Então, trabalhadores qualificados são melhores ainda, né? Muito bom, muito bom. Bom, professor, vamos lá para o nosso capítulo 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Ponto 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes?
Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. E o ponto B, quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos ao gnosticismo. Estranho isso aqui, né, professor? Mas é sério. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente falar que não tem movimento assim no nosso dia, nós estamos sendo muito irônicos. Mas que falta bons ensinadores para combater essas heresias, isso aí sim. Sim. A gente fala de vez em quando aí da teologia, do coaching, é por isso, né? Porque são os gnósticos modernos, né? O gnosticismo moderno se propaga por meio dessa teologia aí, né? Uma teologia muito ruim. E assim, há quem coloque um contraponto, né? Mas nem todos estão atentos, né? a esses contrapontos. Mas aí, os judaizantes também têm, hoje em dia, né? Gente achando que a salvação depende só de atos de justiça meus, né? Depende do quanto eu tenho cumprido a lei, né? Então, também os tem hoje, né? A igreja também os tem hoje. Tanto judaizantes quanto gnosticistas, né? Gnósticos. E aí o ensino puro da Escritura, o ensino genuíno da Escritura é que joga por terra esses ensinamentos falsos, né? Por isso que a gente deve voltar à palavra, voltar à palavra, ensinar o que a Escritura diz, né? Do jeito que Deus inspirou, né? Sem argumentos humanos, sem filosofias, sem mistura, né? O Evangelho puro. Então a gente precisa voltar a esse ensino, porque judaizantes eram aqueles judeus convertidos, né, que por serem judeus devem sim continuar circuncidando, devem sim observar. Os sábados são ordenança perpétua para os judeus, né? Mas eles começaram a olhar para a liberdade que os gentios têm, né, e falaram: não, vocês não podem servir a Cristo desse jeito aí, tem que servir a Cristo igual a gente serve. Aí apontar o dedo para o outro e dizer o que o outro tem que fazer também é um problema, né? Porque Cristo chamou os gentios, né, para a liberdade, né? Cristo não impôs a lei ritual aos gentios, isso é para os judeus ainda, né? Para os gentios está imperando a lei moral, por isso que nós temos o Antigo Testamento ainda, né? Por isso que Deus preservou o texto para nós, né? Por isso que o texto tem sido traduzido do hebraico e do aramaico para vários idiomas mundo afora. É obra de Deus, para que a gente aprenda a lei moral, né? E essa ainda está em vigor. E os gnósticos, Deus é espírito, então tem uma divindade que é totalmente transcendente, não se envolve com nossas questões, porque ele, sendo espírito, não viria comunicar com carne, que é algo totalmente depravado, né? Então Deus está lá e a gente está aqui, né? Mas tem uma parte nossa que um dia vai voltar para ele, mas
essa carne aqui não tem jeito não. Então essa carne você pode fazer o que quiser com ela, né? E era isso mesmo que eles pregavam, né? E se prostituíam, e faziam várias coisas abomináveis aí, porque a carne não tem salvação para ela. Já é assim mesmo? E isso não é, isso é filosofia humana, né? A Escritura diz que eu sou consagrado integralmente, espírito, alma e corpo, né? Isso está escrito desse jeito, né? Não estaria assim se eu não tivesse essa Constituição, né? Então, ambos foram devidamente rechaçados, né? Devidamente confrontados pela verdade do Evangelho, pelo apóstolo Paulo, né? E outra coisa, professor, quando a gente fala dos judaizantes, tranquilo, é isso aí mesmo, eles queriam impor sobre os gentios algo que os gentios estavam livres daquilo pelo sacrifício de Jesus. Agora, num contexto geral, tanto os judaizantes quanto os gentios convertidos, aí vinha o gnosticismo. Uma das principais deficiências do ensino do gnosticismo, que é através da filosofia, né? E tem muita filosofia boa, nós não podemos descartar isso aí também, a gente sempre fala isso, mas o gnosticismo ele não acreditava na deidade de Jesus. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus veio em carne, fisicamente. Então isso é uma, vamos falar assim, uma heresia das piores. Chamar pelo nome que Paulo chamava é doutrina de demônio, né? Isso. Esse é o, né? Porque às vezes a gente fala de outras formas, aí fica meio suave. Dá uma amaciada, né? É doutrina de demônio, né? Então a igreja deve combater isso, né, com a verdade da Escritura. E eu vi um outro discípulo que combateu muito o gnosticismo em sua época, foi João. João lutou muito contra o gnosticismo, tanto é que principalmente a primeira e a segunda epístola de João, vem fazendo um tratado exatamente contra essa filosofia do gnosticismo. É muito bom a gente falar disso, o cuidado. Ponto 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. É interessante, professor, que hoje eu preciso falar disso, e como ensinador cristão a gente sempre fala isso, que muita gente hoje está ostentando através das mídias. A mídia é boa? Claro que é. Olha a ferramenta que a gente está usando agora para levar a palavra a centenas, milhares de pessoas. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, porque senão daqui a pouco a igreja passa a ostentar, eu passo a ostentar, e como diz um filósofo, né? Ele fazendo estudo das religiões, ele falou assim, olha, quanto mais eu estudo religião, mais eu descubro que muitos homens adoram a si próprio. Falta coerência, né, é a palavra, né? Às vezes a gente diz que está adorando a Deus, né? Mas a gente vai no culto é por causa de nós mesmos, né? Eu vou no culto não é para falar com Deus, cultuar a Deus, não é para ouvir a voz de Deus. Eu vou no culto que é para eu me sentir bem, para eu ter uma experiência social bacana, para eu ouvir música boa. Então o culto é para mim, no caso, né? Então a gente se engana às vezes com essas coisas, falta coerência. A gente fala uma coisa e busca outras coisas, né? A gente tem um discurso e na prática a gente está buscando o oposto daquilo que a gente fala. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Eu vou falar um texto, um versículo, um texto que Jesus falou e aplicou aos fariseus e aplica a nós hoje. Todo tempo, a palavra de Deus é viva, né? Errais por não conhecer as Escrituras, e Jesus foi um pouco mais longe, nem o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras e essa vanglória humana, essa ostentação, isso traz um prejuízo muito grande a novos... Tem muita gente boa, viu, professor? Muita gente que a gente vê esse perfil de liderança, mas que está ostentando muito e que está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que está falando, está ensinando. Eu vejo muita gente pregando e falando, e a gente precisa vigiar nisso, porque senão a gente, eu como ensinador, como pastor, muitas vezes eu preciso fazer uma visão introspectiva, porque senão eu caio nessa cilada, de falar uma coisa e viver outra. Eu preciso conhecer, né?
Jesus estava falando essas palavras aí, conhecer a Escritura e o poder de Deus, com gente que citava de cor, né? Isso aí, O que você quer? Bereshit? De cor, né? Então, o conhecer que ele está falando não é de saber o texto, né? Exatamente. Dessa capacidade de memorizar o texto, explanar. Não era isso, ele estava falando de um conhecimento mais profundo. Né? Vamos falar de um relacionamento, essas né? palavras têm um sentido, elas foram ditas num sentido. Então, para eu acessar esse sentido, eu tenho que acessar quem disse. Né? Então, as palavras de Deus são palavras de Deus quando ditas no sentido que Deus disse. Pronto. Então, para eu saber o sentido, eu tenho que conhecer a Deus. É desse conhecimento que Jesus estava falando. Exatamente. Né? E a gente corre esse mesmo risco de viver décadas da nossa vida dizendo que anda com Deus e sem conhecê-lo. Longe de Deus, né? E adorar um Deus, cultuar a um Deus sem conhecê-lo é a mesma coisa que idolatria, não tem diferença nenhuma. Né? Estou adorando quem eu não conheço, né? O diálogo de Jesus com a samaritana, né? Lá em João 4. Né? Vocês adoram quem vocês não conhecem. Então, né? Os samaritanos são idólatras, que adoram a um Deus que eles não conhecem. Verdade. O discurso de Paulo, né, ao Deus desconhecido, né, quando ele toma aquele altar ao Deus desconhecido como uma isca, né, para a sua mensagem. Então a gente precisa ter esse cuidado. Né? Conhecer é essencial. Né? E aí o ensino é importante, né, para mostrar o caminho do conhecimento. O ensino corrige, né? Tanto é que no Japão, o único cidadão que não se curva diante do imperador são os professores, porque eles entendem que os professores, os mestres, todos passam por eles. Todos. Então é por isso que eu citei essa cultura milenar e de que a gente precisa ressaltar alguns pontos positivos que servem para nós. Professor, nosso tempo está chegando ao final, deixa eu dar uma sintetizada aqui nesse capítulo 3º e a gente encerra aqui. Paulo apela aos líderes, ponto 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus, ponto 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro e ponto 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Aqui o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro, esse ponto 1, o desprendimento. Não ser pesado a ninguém. Né? Não ser ganancioso, porque tem muita gente aí que hoje, infelizmente, está vivendo aí de receitas de igreja, cobram caro para pregar, isso aí Paulo era contra e a igreja precisa ser também. Tá? O cuidado pessoal do obreiro. Olhar por vós mesmos. Precisa fazer isso. Como que é o comportamento social? Como que são os diálogos que você tem? Né? Como que é a sua apresentação? Né? E engraçado que o próprio Jesus se preocupou com isso também, né? Pois o que dizeis os homens ser o filho do homem? Reputação, né? Precisa. E sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Eu gosto muito de uma frase que você fala: com o lobo não tem conversa não. Vão vir lobos aí, toma aqui as pedras, né? É o que Paulo está fazendo. Eu sei que quando eu sair vão vir lobos cercar vocês e eles vão ser cruéis, impiedosos com vocês. Então toma aqui as pedras para você se defender, porque lobo é com pedrada na testa, né? Não tem conversa. Né? Então o que Paulo está fazendo, ficando 3 anos lá em Éfeso para ensinar, é dando as pedras para quando os lobos vierem, né, serem bem recebidos. Né? Serem bem recebidos, boa. Boa. É isso. Ô, professor, sobre essa questão de obreiros, Paulo dá uma aula disso aqui a Timóteo. E Paulo está falando aqui exatamente com esse jovem líder. Mas a carta pastoral de Paulo a Timóteo tem muito detalhe sobre a conduta de um líder. Sensacional, né? Então, assim... Como ele se portar com as crianças, isso, com os mais idosos, com as senhoras, com os carentes, né? Viúvas, órfãos. Né? Tem instrução ali de todo tipo, né? Nessas 2 cartas, de como um líder, né? Um obreiro deve se portar com a igreja. Né? Como ele deve manejar a palavra, manejar bem. Pois é. Né? Mas para manejar bem ele precisa... Né? Quanto tempo um soldado romano treinava com a espada? Como ele deve cuidar de si mesmo, né? Questão de se exercitar,
né, de manter, de fazer uma manutenção na própria saúde. Na mente. A mente sadia, né? Buscando conhecimento sadio, né? Bons livros e coisas assim. Tudo isso tem lá nas instruções de Paulo, né? Ele pensou em tudo. Ele realmente transmitiu todo o cuidado de Deus, né? Toda a instrução, né? Verdade. E concluindo, professor, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Isso é indiscutível. Isso é fantástico, nós fechamos aqui, né? Legado, né? Legado é um negócio sensacional, né? Muito bom. Nós ainda andamos sob o legado de grandes homens, né? Recentemente aí, o mais recente, Pastor Ari, né? De saudosa memória, deixou um legado, né? E os jovens obreiros não podem esquecer isso, né? Não pode expressar isso. Não pode agir como se nada tivesse acontecido antes, né? Não, é porque sou eu que faço, sou eu que jogo essa igreja para cima. Não, jovens obreiros, né, devem olhar para trás, olhar para esses homens, né, do passado, e aí a gente entende por que a gente está onde está, né? Chegamos aqui por acaso. Porque somos o que somos, porque estamos onde estamos. Né? Verdade. Alguém pagou um preço muito alto a começar de Cristo, e esses legados foram passando de geração por geração até chegar em nós. Sim. Muito bom. Professor, obrigado por hoje, tá? Queridos, nós agradecemos pela companhia. Voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir. E nos acompanhe nas nossas mídias aí. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.